Senhoras e senhores, o nosso bom dia. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação recebê-los aqui hoje, no auditório da CETESB, Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Damos início, então, à abertura do seminário Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo. E para compor essa nossa mesa de abertura do evento, chamamos o senhor Nelson Bugalho, presidente interino da CETESB. Doutor Alceu Gueiros Bittencourt, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Estado de São Paulo. E o doutor Geraldo do Amaral Filho, diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB. Agradecemos também a presença de diversas autoridades pelas prefeituras, sintam-se representados através de Carlos Alexandre, secretário municipal do Meio Ambiente de Sertãozinho. Eu sou de Limeira, viu, Carlos Alexandre? Com a palavra, o doutor Geraldo do Amaral Filho. Bom dia a todos e a todas. Em nome do CETESB, eu gostaria de dar bem-vinda aos senhores e desejar um bom dia de trabalho. Uma surpresa agradável, muito agradável, conversamos um pouquinho ali na entrada do auditório, que a expectativa de presença superou em muito aquilo que se esperava. Casa cheia, estamos providenciando algumas cadeiras para os retardatários, não tão retardatários assim, mas para que eles possam aproveitar ali fora a apresentação. Isso demonstra que o setor está ávido por informações. A questão de licenciamento é uma questão que permeia cada vez mais a vida de todos nós. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se não acabarmos esbarrando em de alguma forma com licenciamento ambiental. Isso é importante que o licenciamento seja discutido. Nós fazemos aqui no Estado de São Paulo hoje um licenciamento que remonta ao ano de 76. Com o passar do tempo, uma série de informações e procedimentos e regulamentações foram sendo introduzidas e nós estamos precisando, creio eu, que fazer uma reflexão muito séria sobre a forma de licenciar. Olhando aqui do lado do órgão licenciador, é muito comum, quando as coisas não saem bem, a responsabilidade recair sobre nós. Não sai porque a CETESB não deu licença. A CETESB dá licença quando solicitada, a CETESB dá licença quando instruído o pedido, quando as informações são aportadas. E essas informações elas precisam ser conhecidas por todos, pelo empreendedor, pelo usuário do sistema e, principalmente, pelo corpo técnico que prepara, que faz a interface entre a sociedade e o órgão licenciador. Então, é muito importante que essas discussões aconteçam e é muito importante que nós possamos estar discutindo o licenciamento, que é uma ferramenta fundamental para que nós tenhamos sustentabilidade. Então, esse evento de hoje, eu espero, conversarmos um pouquinho com o Alceu aqui fora, fazendo algumas provocações, que seja o primeiro de uma série onde nós possamos discutir o assunto com maior abrangência, possamos não só capacitar, recapacitar e trocar informações, mas, principalmente, aprimorar o processo de licenciamento. Nós não conseguiremos evoluir, não conseguiremos alcançar sustentabilidade, não conseguiremos alcançar qualidade de vida para a população se não tivermos mecanismos de licenciamento eficazes e eficientes. Eu espero que todos tenham um bom dia de trabalho, sejam bem-vindos, a CETESB os recebe de braços abertos aqui. Obrigado. Com a palavra, doutor Alceu Gueiros Bittencourt, presidente da ABS. Bom dia a todos.
Sejam muito bem-vindos. Realmente a presença impressiona, né? A grande busca por esse evento. A ABS fica muito satisfeita de copatrociná-lo. O Estado de São Paulo é um estado pioneiro na moderna regulação ambiental no Brasil. Sempre foi quem abriu o terreno dessa discussão. E nós sabemos que a regulação ambiental, o licenciamento ambiental, são fatores-chave na construção de uma sociedade moderna e equilibrada. E vemos que a discussão hoje está extremamente aquecida e há uma demanda dessa discussão. Então, a ABS se propõe, com o apoio da CETESB, a expandir esse tipo de eventos aqui, e já falamos nas regionais no interior, para atender a demanda dessa discussão. A ABS é uma entidade de quase 50 anos de existência, né? É a entidade tradicional do setor de meio ambiente e saneamento no Brasil. Eu queria convidar os aqui presentes que não sejam sócios a conhecerem a ABS e a se associarem, e lembrar aos sócios e a todos que nós estamos em processo eleitoral, e aqui na ABS São Paulo, e uma nova direção será eleita entre os dias 10 e 14. Votação pela internet, nós faremos na sede da entidade também uma votação em loco para recuperar um pouco o espírito tradicional das votações, para não ficar tão frio assim. Eu gostaria de convidar todos a acompanharem esse processo, se aproximarem, e os que não sejam hoje sócios da ABS, convido a conhecerem a entidade e a se associarem. Eu espero que o dia seja bastante produtivo e nós, como já disse, pretendemos estender eventos como esse a uma agenda mais contínua, face à nítida importância que ele se reveste pela presença de vocês todos aqui. Obrigado. Nós estamos transmitindo esse evento pela internet também. Então, praticamente, essa mesma quantidade de inscritos aqui e presentes estão também cabeados aí com a gente e assistindo esse evento. Trata-se de uma fase experimental aqui da CETESB, da Secretaria, e a gente pede, então, para essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que, se por um acaso cair, estamos em fase experimental, e aquela questão, né, doutor Nelson Bugalho, como na vida, né, persistam sempre. Então, retomem a conexão e todo aquele caminho necessário, realmente, né? Com a palavra, o presidente interino da CETESB, doutor Nelson Bugalho. Bom dia a todos vocês. Bom dia especialmente ao senhor Alceu Bittencourt, presidente da ABS São Paulo, ao meu amigo e colega de diretoria, Geraldo Amaral, diretor de licenciamento. Alceu, eu queria que você transmitisse ao Dante também um abraço. O Dante, que é o presidente nacional da ABS, esteve na minha cidade essa semana num grande evento que realizamos lá. E eu queria aqui enfatizar que é uma honra a CETESB apoiar um evento feito pela ABS, sobretudo um evento que tem como objeto tratar o licenciamento ambiental, que, como disse aqui o Amaral, é talvez a questão dentro da área ambiental que mais se discute atualmente, ao lado do novo Código Florestal, mas o licenciamento ambiental sempre teve uma posição de destaque nas discussões, até porque, também como foi enfatizado por ele, o licenciamento é um instrumento de gestão dos recursos naturais, é um instrumento de controle, é um instrumento de fiscalização, enfim, é o principal instrumento de que os órgãos ambientais têm à sua disposição para a gestão do ambiente. Então, muito oportuna essa discussão, sobretudo quando temos o envolvimento da ABS,
que é talvez a mais antiga, uma das mais antigas entidades do setor de saneamento ambiental, se não me engano, nascida aí, remonta na década de 60, não é isso? Na década de 60, 66. E esse papel que a ABS vem desenvolvendo, né, de fomento às atividades técnico-científicas, ela se concretiza hoje em mais esta oportunidade. A CETESB e os demais órgãos que têm em suas mãos o licenciamento ambiental se vê muitas vezes numa situação muito difícil, porque uma coisa é você observar o licenciamento ambiental sob a perspectiva do empreendedor, outra sob a perspectiva, digamos, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do órgão ambiental. São perspectivas diferentes, mas o objeto é o mesmo. Quando, às vezes, isso é comum, não sai algum licenciamento na data prevista, a culpa, entre aspas, sempre recai, no caso de São Paulo, sobre a CETESB, ainda que o licenciamento pela CETESB esteja condicionado a fatores externos, como, por exemplo, um parecer do IPHAN a respeito de sítios arqueológicos, porque existe uma norma do IPHAN de legalidade questionável que condiciona, ainda que não se tenha identificado nenhum sítio arqueológico, por exemplo, a prévia oitiva do IPHAN. O IPHAN tem meia dúzia de funcionários para atender o Brasil inteiro. Então, tudo fica difícil no licenciamento ambiental. E talvez uma nova fórmula para o licenciamento ambiental, eventos dessa natureza também servem para isso, para surgirem novas ideias, novas discussões. Então, parabéns pela escolha do tema, Alceu, e sejam todos bem-vindos à CETESB, que tem o maior interesse em sediar eventos dessa natureza para discutir temas como esse, que é o licenciamento ambiental. Espero que vocês tenham um dia de muito trabalho e que seja muito produtivo. Então, bom trabalho para vocês ao longo do dia. Obrigado. Pedimos às autoridades que tomem o assento aqui na primeira fila, que daremos início, então, à primeira palestra do dia. Nossa primeira palestra, então, licenciamento de fontes de poluição. Dr. Mauro Cazu. Dr. Mauro Cazu Sato é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP em 1977. Trabalha na CETESB desde 1978 e sempre em atividades voltadas ao licenciamento ambiental e fiscalização. Atualmente é gerente do setor de normas e procedimentos da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental. Dr. Mauro, então, o senhor tem 40 minutos. Bom dia a todos. Dando início aos trabalhos, eu vou focar no tema licenciamento de fontes de poluição. É oportuno, nesse momento, a gente identificar quem, na CETESB, é responsável pelo licenciamento. Aqui na tela, eu estou mostrando a estrutura organizacional da CETESB. Começa pela presidência, a vice-presidência, a diretoria de gestão corporativa, que tem uma função administrativa financeira na CETESB, a diretoria de engenharia e qualidade ambiental, e identificados na cor amarela, eu ressaltei as diretorias técnicas responsáveis diretamente pelo licenciamento. Uma é a diretoria de controle e licenciamento ambiental, que tem uma ação regionalizada por meio de 45 agências locais. E a outra diretoria é a de avaliação de impacto ambiental. Esta minha palestra foca
essencialmente na atividade da diretoria de controle, porque a palestra seguinte terá como assunto a avaliação de impacto. Hoje, no que se refere a licenciamento ambiental, a CETESB tem as seguintes atribuições. A primeira é realizar o licenciamento ambiental de fontes de poluição ambiental. A segunda é o licenciamento de atividades sujeitas à avaliação de impacto ambiental. A terceira é autorizar a supressão de vegetação nativa e intervenção em áreas de preservação permanente. É um assunto em voga bem recentemente por conta do novíssimo Código Florestal. A quarta atribuição é a emissão de alvarás relativos à intervenção no uso do solo em áreas de proteção aos mananciais da região metropolitana. E a última é a aplicação da legislação referente ao zoneamento industrial metropolitano da Grande São Paulo. Bom, basicamente, a separação das atribuições de licenciamento entre as duas diretorias técnicas é a seguinte. Com a diretoria de controle e licenciamento, ficam o licenciamento de fontes de poluição ambiental, a emissão de autorizações para intervenção em APP e supressão de vegetação e a emissão de alvarás para uso e ocupação do solo na região de APM da Grande São Paulo. Com a diretoria de impacto, a avaliação de impacto, ficam o licenciamento de atividades sujeitas à avaliação de impacto ambiental. No caso de empreendimentos que, simultaneamente, são considerados atividades que causam impacto ambiental e também são fontes de poluição, um exemplo é usina de açúcar e álcool, aterro sanitário, em princípio, a licença prévia é emitida pela Diretoria de Avaliação de Impacto e as licenças subsequentes pela Diretoria de Controle. Bom, quando a gente fala em fontes de poluição, esse termo tem que ser tomado, não pode ser tomado no sentido amplo, tem que ser tomado no sentido restrito, dado pelo artigo 57 do regulamento da Lei 997, aprovado pelo Decreto 8468. O Decreto 8468 é o diploma legal mais importante das atividades das agências ambientais. A gente chama internamente, um chama de Bíblia, outro chama de Alcorão. É o nosso instrumento básico que define as regras do licenciamento e também da fiscalização. Bom, voltando aqui ao tema, quando a gente fala em fontes de poluição, para efeito de licenciamento, fontes de poluição são essas listadas aí na tela, começando com mineração, passando para indústrias, algumas atividades de serviços, jateamento de superfícies metálicas, sistemas de saneamento em geral, tratamento de esgoto, de água, aterro sanitário. São os exemplos mais comuns de sistema de saneamento. Usinas de concreto asfáltico e pré-misturado. Hotéis similares que queimem combustível sólido ou líquido. Atividades que utilizem incineradores. Serviços de coleta, armazenamento, transporte, disposição final de lodos ou materiais retidos em unidades de tratamento de esgotos, de água e de resíduos industriais. Esse é um exemplo típico dessa atividade, são os limpa-fossas. Hospitais, sanatórios, maternidades e similares, loteamentos e desmembramentos,
cemitérios, comércio varejista de combustíveis automotivos, vulgo posto de combustível, e depósitos e comércios atacadistas de produtos químicos inflamáveis e termoelétricas. Essa é a lista positiva do que as agências ambientais licenciam. Existem outras fontes de poluição por aí? Existem, as centenas, mas não são licenciáveis. Se houver algum evento de poluição de alguma atividade que não esteja aqui nessa lista, o que a agência ambiental faz? Dá um tratamento corretivo, não preventivo. Bom, eu estou meio que avançando na palestra seguinte, mas essa aqui é uma lista exemplificativa do que é considerado atividade sujeita à avaliação de impacto ambiental. A gente começa aqui, ó, extração mineral, linhas de transmissão, usina de açúcar e álcool, projetos agro-silvopastoris, sistema de tratamento de água, esgoto, irrigação, canalizações, distritos industriais, loteamentos, transbordo e resíduos domésticos, depósitos de produtos químicos, aterros, incineradores, parques temáticos, portos, aeroportos, rodovias, oleodutos, termoelétricas. A gente percebe que existem muitas atividades que coincidem. Nesse caso, como eu falei, em princípio, a licença prévia é emitida pela Diretoria de Avaliação de Impacto e as licenças seguintes pela Diretoria de Controle. Alguns exemplos dessas atividades: usinas de açúcar e álcool, aterros sanitários, estações de tratamento de esgotos, minerações. A Secretaria do Meio Ambiente, com base na experiência acumulada pelo licenciamento, tem editado várias resoluções regulamentando essa partição de atribuições, de modo a agilizar o licenciamento. Para algumas atividades, foram estabelecidas linhas de corte, abaixo das quais o licenciamento é realizado totalmente, em princípio, nas agências ambientais. Acima dessa linha de corte, são necessárias avaliações de impacto. Poderia citar como exemplo, tratamento de esgotos. Uma estação ETE, até 150 mil habitantes, em princípio, esse licenciamento é conduzido nas agências ambientais. Em princípio, porque o porte não é o único critério para a classificação do empreendimento em termos de complexidade. Se tiver uma ETE de 100 mil habitantes que demandar relocação da população, já é um fator para fazer uma avaliação de impacto. Bom, o que é o licenciamento ambiental? Conceitualmente, um instrumento preventivo na ação de controle de poluição ambiental ou de degradação ambiental. Do ponto de vista de tramitação administrativo, é um procedimento administrativo por meio do qual o órgão ambiental licencia a localização, a instalação e a operação de empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente causadores de poluição ou daqueles que possam causar degradação ambiental, sempre considerando as disposições legais, regulamentares e as normas técnicas aplicáveis. E a licença ambiental é o ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental faz esse licenciamento. Em qualquer processo de licenciamento, são demandados estudos ambientais específicos. Os principais. No caso do licenciamento das agências ambientais, o principal documento o principal estudo ambiental
é o chamado MCE, Memorial de Caracterização do Empreendimento, que todos esses empreendimentos têm que apresentar. No caso do licenciamento de atividades sujeitas à avaliação de impacto, existem vários estudos de avaliação de impacto. A RIMA, RAP, são estudos que serão detalhados na palestra seguinte. Além desses estudos, podem ser demandados estudos específicos dependendo da situação. Por exemplo, laudos de caracterização de vegetação, laudo de fauna, estudos de análise de risco, estudo de emissões atmosféricas e outros estudos mais específicos para aquela tipologia de empreendimento. As etapas do licenciamento são as seguintes: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Essas licenças podem ser combinadas de modo que podemos ter situações em que a licença prévia é emitida concomitantemente com a de instalação e depois a licença de operação. No caso de fontes industriais de muito baixo potencial poluidor, a CETESB tem uma figura chamada licenciamento simplificado, vulgo SILIS, em que o empreendedor submete seu pedido informando os dados do empreendimento via internet e, em sendo favorável, a CETESB emite um documento chamado LPIU, licença, que reúne no mesmo documento a licença prévia, a de instalação e a de operação. Bom, o que é a licença prévia? A licença prévia é a licença concedida na fase de planejamento, em que a CETESB aprova a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental. Estabelece no corpo da licença os requisitos que deverão ser atendidos pelo empreendimento nas fases subsequentes. O que é pedido, o que é demandado nessa fase de licença prévia? Em primeiro lugar, o empreendimento tem que estar em conformidade com a legislação municipal, tanto de uso do solo quanto ambiental. Ante a ausência de órgão ambiental municipal, esse fato tem que ser perfeitamente consignado num documento da prefeitura. Essa é uma exigência legal em nível federal e estadual. Superada essa questão da conformidade no nível municipal, temos a conformidade no nível regional. Existem várias legislações aplicáveis a determinadas regiões do Estado. Por exemplo, a Lei Estadual número 1817 de 1978, que estabeleceu o zoneamento industrial metropolitano. O que fez essa legislação de 78? Ele tomou a região metropolitana, estabeleceu zonas industriais nessa região e classificou as indústrias em diversas categorias de maior ou menor restrição, de modo que as indústrias de maior restrição só podem ser admitidas em zonas industriais. Uma outra legislação importante é a que rege a área de proteção aos mananciais da Grande São Paulo. Cerca de metade da Grande São Paulo é região denominada de proteção aos mananciais, em que existem regras rígidas de ocupação e licenciamento. Um outro zoneamento importante é o zoneamento agroambiental para o setor sucro-alcooleiro. O Estado de São Paulo, por conta dessa legislação, foi zoneado